Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Newton, da Rede Estadual de Ensino. Bom, a nossa aula de hoje tem como tema o sistema reprodutor masculino. E o objetivo da nossa aula é analisar e explicar as transformações do sistema reprodutor masculino que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais. Bom, a gente vai começar a nossa aula, com uma pergunta. Você sabia? Os homens produzem a menor das células humanas, o espermatozoide, que mede 5 micrômetros de comprimento e 3 micrômetros de largura, não incluindo a sua cauda. Bom, os órgãos que nós iremos estudar, que compõem o sistema genital masculino, é a uretra, tá? O pênis, a vesícula seminal, a próstata, os canais deferentes, o epidídimo e os testículos. Bom, aqui nós podemos observar o testículo. O testículo tem duas funções: a produção dos espermatozoides e também a produção do hormônio masculino, a testosterona. Aqui, em azul está a uretra, que percorre todo o corpo do pênis até a base da bexiga, tá? Aqui tem o epidídimo, que ele tem função de armazenar os espermatozoides. Bom, depois, ele vem aqui, chamados ductos deferentes. Bom, aqui nós observamos a vesícula seminal, que ela tem como função liberar o líquido seminal, ok? A bexiga, então, está aqui, tá? Ela faz parte do sistema urinário e nós não vamos estudá-la, ok? E aqui está a próstata, que é uma glândula que também compõe o sêmen, tanto a próstata quanto a vesícula seminal, quanto os espermatozoides compõem o sêmen, ok? Bom, a gente vai falar então dos testículos. Então os testículos são duas glândulas de forma oval, como você observa aqui na imagem, que estão situados então na base, estão situados na bolsa escrotal, Aqui nós não estamos observando a bolsa escrotal, mas ela está ali, ok? Então, na estrutura de cada testículo, encontra-se tubos finos que estão enovelados, que são chamados, então, túbulos seminíferos, ok? Bom, então, a gente vai falar sobre os espermatozoides, que é essa menor célula, que o homem produz. Então, nos testículos, são produzidos os espermatozoides, tá? Os espermatozoides, a gente pode chamar de gametas masculinos. Então, durante o processo chamado de espermatogênese, são produzidos, então, os espermatozoides. E além, dos testículos produzir esses gametas, eles produzem os hormônios sexuais masculinos, que é a testosterona, que esse hormônio é muito importante, porque ele dá as características sexuais masculinas e o desenvolvimento do pênis. Você observa aqui na imagem, aqui é um espermatozoide, ok? O espermatozoide ele é composto pela cabeça, peça intermediária e cauda. Bom, na cabeça, nós encontramos o acrossoma, que é uma enzima, que ela é muito importante porque ela abre o caminho, para chegar até o ovócito. E também tem o núcleo, que contém o material genético. Ali dentro tem os cromossomos, os 23 cromossomos, ok? E depois, a gente vê aqui que tem uma peça intermediária que é composto pelas mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia. E o flagelo, que é a cauda, ele precisa dessa energia para se locomover e chegar até o ovócito e fecundar o óvulo, ok? Bom, vamos falar dos epidídimos e do canal deferente. Aqui você pode observar, tem duas imagens, Aqui está os túbulos seminíferos, aonde são produzidos os espermatozoides pelas células intersticiais. E aqui tem o epidídimo, onde é armazenado, os espermatozoides. Bom, então vamos recapitular. Os epidídimos são canais alongados, tá? Que eles enrolam e recebem posteriormente na superfície, então, de cada testículo. Então, cada testículo tem esse epidídimo.
e corresponde ao local onde os espermatozoides são armazenados, ok? Bom, agora o canal deferente, né? Vocês podem observar aqui na imagem, né? Ele é um tubo fino, longo, tá? Que ele sai então de cada epidídimo. Ele passa então pela virilha, ele segue o trajeto pela cavidade então abdominal, circunda a base da bexiga, como vocês observam aqui na imagem, tá? E alarga-se formando então uma ampola, ok? Bom, a gente vai falar então da vesícula seminal, né? A vesícula seminal, ela tem como função produzir o líquido seminal. Esse líquido é uma secreção que neutraliza a ação então da urina, tá? E também protege esses espermatozoides, além de ajudar o seu movimento até a uretra. Esse líquido é muito importante porque quando o espermatozoide entra dentro da vagina, ele vai encontrar um ambiente muito hostil, então ele precisa desses líquidos para proteger ele da ação, né, principalmente do pH da vagina, ok? Bom, vamos falar da próstata, né? Você observa aqui, a próstata é uma glândula que está localizada então sob a bexiga, né? Ela fica aqui, ó, né? Ela fica abaixo da bexiga ali, tá? E a próstata, né, ela produz o líquido prostático, tá? É uma secreção que integra a composição do esperma, faz parte. Então, o conjunto dos espermatozoides, tá, e do líquido seminal e também do líquido prostático constitui o que? O sêmen ou o esperma, ok? Bom, vamos falar da uretra. Tá? A uretra é um canal que os homens, né, serve a dois sistemas, tanto o sistema urinário quanto o sistema genital masculino, ok? Mas a uretra da mulher tem uma diferença, ela é pequena e a uretra do homem é maior, porque a uretra do homem ela percorre todo o corpo do pênis, beleza? Bom, começa então, né, a uretra na base da bexiga e atravessa então a próstata, passa pelo corpo do pênis até chegar à ponta da glande, onde uma abertura, tá, pela qual são eliminados então o sêmen ou a urina, ok? Bom, para finalizar nossa aula, vamos responder duas atividades, duas questões. Bom, o sistema reprodutor masculino, ele é constituído então pelos órgãos, tá, que atuam nesse processo de reprodução. Então, é nesse sistema que os gametas masculinos são chamados então de espermatozoides e são produzidos. Aí a questão fala assim: marque a alternativa que apresenta o nome correto da estrutura onde são produzidos os espermatozoides. Bom, os espermatozoides, eles são produzidos no testículo. Então a alternativa é a B. Porque a alternativa A é o epidídimo. O epidídimo ele tem a função somente de armazenar os espermatozoides. O pênis ele tem a função, né, da cópula. E a próstata ela tem a função de liberar esse líquido prostático que compõe o sêmen, ok? A nossa segunda questão, né, o sistema genital masculino, não são produzidos apenas os espermatozoides. Tá? Ele tem mais uma função. Então, o hormônio testosterona, que é responsável pelas características sexuais, né, secundárias, também ali que são sintetizados, aí a gente vai ter que marcar então a alternativa que indica corretamente o local onde ocorre essa síntese. E a alternativa é a B, porque a testosterona, né, ela é produzida pelas células, que eu já disse, intersticiais, que está localizada lá no interior dos testículos, lá nos túbulos seminíferos, ok? E a gente finaliza a nossa aula, ok? Obrigado a todos.